Muito bem, senhores. Então é o seguinte, nos ciclos de mercado, né? Vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu gosto de acompanhar ciclos de mercado. Eu acredito que nós estamos na fase aí da depressão, the depression. E a gente vai ter a última grande queda aqui do mercado, na minha opinião, na minha humilde opinião, chegando rumo à linha azulada aqui, a linha azul do MVR vezes Score, talvez até caindo um pouco abaixo disso, assim como aconteceu em 2019. A gente viu o mercado no primeiro semestre subir muito forte e o segundo semestre devolver tudo, sendo que no segundo semestre tivemos quedas aí de até 50% em uma semana, que é o famoso crash de desespero antes da retomada de alta, que é nesse crash que é a melhor oportunidade de comprar. Então, caso o mercado de criptomoedas caia em uma semana 50% ou mais, o que sugestionará um crash, uma queda bruta. Nesse momento, será o melhor momento para se expor em criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum. E eu mudei a narrativa, a ideia sobre o Bitcoin no curto prazo agora. Antes meu foco maior era no Ethereum, mas eu mudei por quê? Porque diante de uma chance, de uma possibilidade de que em janeiro, de que 10 de janeiro tenhamos a aprovação dos ETFs. Essa aprovação de entrada de dinheiro institucional vai acontecer aonde? No mercado do Bitcoin. Né? Nós estamos falando de ETFs para serem aprovados em Bitcoin. Quando a gente fala isso, a gente está falando de dinheiro em Bitcoin, né? Ou seja, liquidez entrando em Bitcoin. Então, é bem provável que, assim como nos outros ciclos de bull market, quando o bull market foi iniciado, primeiro o mercado focou em subir, elevar os valores rapidamente do Bitcoin, para que depois, ao longo de 2, 3 meses depois, alguns desses valores, uma parte dessa liquidez começasse a ser migrada para as altcoins. Então não faz sentido, na minha opinião, no momento que dê uma probabilidade altíssima de um ETF ou de vários ETFs serem aprovados ao mesmo tempo para Bitcoin, você não ter exposição em Bitcoin primeiro. Por quê? Porque existe um tempo das coisas. Existe o tempo das altcoins? Existe o tempo de investir em altcoins. É agora? Na minha opinião, não. Tá? Depende da altcoin. Tem que ser uma altcoin muito específica, como a Matic, por exemplo, ou o próprio Ethereum. Mas outras altcoins são muito perigosas ainda. Por quê? Porque elas podem derreter. Se o Bitcoin derreter em uma semana 50%, como aconteceu em novembro de 2019, antes de formar fundo e trazer alta infinita, se a gente considerar que isso pode acontecer nesse segundo semestre desse ano, uma queda de 50% em uma semana, vocês podem ver uma queda de 90% nas altcoins e muitas dessas altcoins não vão voltar mais. Então eu não arriscaria meu capital nesse presente momento na incerteza ou no risco extremo, tá? Dá para entrar aos pouquinhos? Dá para colocar um pouco, aquele dinheiro que não vai fazer diferença se você perder? Sim, porque daí você pode arriscar na assimetria e existe a possibilidade de alguma altcoin específica der certo. Porém, eu acho muito cedo ainda a gente falar sobre entrar forte nas altcoins, tá? Depois para os membros eu também já vou postar a atualização do DCA, né, do Dollar Cost Average. Então nós temos aqui os gráficos de ciclo. No modelo Stock to Flow, nós ainda temos a possibilidade de testar um pouco mais fundo. Percebam, olha só que interessante. A cor roxa é onde é a região de depressão. Aqui são os dias que faltam para o próximo halving. Quanto mais próximo de zero, né, quanto mais próximo do halving, mais arroxeado fica a cor. Então nós estamos ainda na região de acumulação, região azul escuro, que nos outros cenários trouxeram grandes quedas antes da alta infinita, tá? Então a gente tem a possibilidade ainda de cair mais, eu acredito muito nisso, que segundo semestre a gente vai cair muito mais, tá? É a fase de acumulação e a última fase, o último período de plantar barato, ou seja, tem que calar a boca e compra, e de preferência comprar Bitcoin aos poucos, sem muitos grandes compromissos, quarta e domingo, na minha opinião, indo, comprando aos poucos, acumulando aos poucos, tende a dar um excelente retorno para o médio e longo prazo, né? O pessoal não gosta de investir em Bitcoin por causa da falta de assimetria suposta, só que se os ETFs forem aprovados, o Bitcoin vai disparar de valor que as pessoas vão ficar incrédulas, porque vai entrar trilhões e trilhões de dólares em Bitcoin, em liquidez em Bitcoin, que depois daí sim
através do DeFi vai ser migrado para outros tokens e altcoins, tá? A especulação ela começa a ser modificada. E está surgindo um mercado muito forte agora lá fora, que é o Real World Asset Tokenization. Então, a tokenização que começou através da criação de contratos inteligentes, ERC20, ERC21, né, os famosos NFTs. Com os NFTs, que são códigos digitais, eles podem ser atrelados como se fosse um serial key de um produto real, como o setor imobiliário, como o petróleo, barris de petróleo, como ações de empresas. E daqui para frente, junto com a regularização do mercado de criptomoedas, a gente vai ver também a aproximação de entidades centralizadoras, como a própria SEC, a Security, que é tipo a CVM americana. E com essa legalização do mercado de criptomoedas, a gente vai ver cada vez mais esse mercado aqui crescendo, tá? Conhecido como RWA, ou RWA, Real World Assets, significa que ativos do mundo real. Então, obras de arte, pinturas, imóveis, cara, qualquer coisa que você queira imaginar pode ser tokenizado a sua propriedade e, na minha opinião, no futuro próximo as pessoas vão poder facilmente investir. Já existe essa possibilidade, tá? De você investir em assets reais do mundo real, que você tenha a participação da divisão dos lucros, dos dividendos e assim por diante. Muito foda, eu vou trazer esse conteúdo mais aprofundado aí para os membros no futuro, principalmente quando eu voltar para o Brasil, porque eu também estou aprendendo sobre isso daqui, eu também estou tentando investir nisso daqui, e eu sou um cara que eu gosto de colocar o dinheiro antes, todo mundo coloco, invisto, vejo como é que funciona a dinâmica para depois trazer esse conhecimento para a galera, para não falar só tendo uma experiência teórica, mas sim uma experiência prática, tá? E agora nós vamos para o nosso querido gráfico. Então aqui no gráfico, pessoal, acompanhando o nosso price action, nós temos aqui aquelas duas linhas traçadas antigamente que eu trouxe para vocês. Tivemos recentemente um teste na região de resistência e a qualquer momento o Bitcoin pode perder a média de 200 semanas, que é essa média dourada, e pode parar lá na média de 400 semanas, que é justamente onde está essa linha laranja aqui, tá? Os 18 mil dólares, 19 mil dólares, enfim, ali está a média 400, de 400 semanas, que na minha opinião vai ser o novo fundo verdadeiro do BTC, do Bitcoin, a média da praia, tá? Então, na metade desta barra, na metade desta grande barra de alta aqui, eu acredito que vai ser o fundo do BTC acompanhado da movimentação entre essas linhas aqui, ó, tá? Então, veja essa linha laranja aqui, ó, a contínua, não a linha pontilhada. Na minha opinião, é aqui que vai provavelmente acontecer a reversão majoritária do mercado, ali por meados de março, abril do ano que vem, ou dezembro e janeiro, agora no final do ano. E basicamente eu acredito que a queda ela vai ser uma queda devagar e contínua, que sugere geralmente formação de um fundo verdadeiro, né? Eu chamo esse de fundo dos deuses, é onde a gente tem que comprar a maior quantidade possível de ativos de risco para que a gente consiga se expor com uma certa tranquilidade. Porém, no meio desse caminho, percebam que mesmo que o mercado andando em ondas no gráfico semanal, ele pode ter grandes quedas fortes. Essa queda mais forte, eu acredito que possa acontecer agora em setembro ou novembro. Entre setembro e novembro, eu acredito que a gente vai ver o Bitcoin tendo uma queda um pouco mais rápida, mas naquele momento ali especificamente vai ser, na minha opinião, o fundo do Bitcoin. Então, 19.800 dólares, 19 mil dólares ali, na minha opinião, pode ser realmente o fundo do Bitcoin. Se a queda for muito forte, como aconteceu em 2019, a gente poderia ver o Bitcoin chegar até os 15 mil dólares, ou metade do valor atual, né? 12.500 dólares. Sim, os 12.500 dólares ainda são uma assombração para a galera, mas existe essa possibilidade ainda, tá? Não está descartada. E o total do tamanho de criptomoedas continua caindo nesse grande formato de cunha descendente de alta, que também no gráfico semanal mostra que a gente tem a possibilidade, a probabilidade maior de continuar caindo, uma vez que já perdemos, né? Lembre-se, no Bitcoin a gente está prestes a perder a média de 200 semanas, é uma média extremamente importante como suporte. E no gráfico
do total do tamanho de criptomoedas, pegando todas as criptomoedas, né, a liquidez de todas as criptomoedas, a gente pode chegar até os 350 bilhões, né? Cair 50% aí no valor total. 50% não, uns 40% no valor total das altcoins, acompanhando esse padrão de price action chamado de cunha descendente de alta, onde o preço ele anda em forma de uma cunha e quando ele rompe a porção superior ou essa linha de tendência de baixa de longo prazo semanal, ele tem um rompimento verdadeiro e formação de bull market, tá? Então percebam que se ele acompanhar esse price action no ano que vem, seria entre abril a junho e julho do ano que vem, o início verdadeiro do bull market, o que seria relativamente no mesmo período em que aconteceria, ou que vai acontecer, o halving cíclico do Bitcoin, a queda da recompensa de mineração, e vai fazer com que os ativos se tornem mais escassos, principalmente o Bitcoin. Então ali tende a ter valorização. E outra coisa, pessoal, o VIX ele começou a mostrar sinais de força de alta novamente. Então, a qualquer momento, hoje, amanhã, durante essa semana, a gente pode ter uma explosão forte de baixa. Tá? VIX subindo significa alta volatilidade. Tendência semanal e tendência diária estão como? Queda. Né? A semanal do Bitcoin ainda não está em baixa, tá? Tem que perder os 25 mil dólares para dizer que está em baixa. Estamos em 25.700 dólares por unidade de Bitcoin agora no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se perder os 25 mil dólares, vai configurar uma queda semanal, então por algumas semanas a gente vai continuar caindo. E no caso, eu não me surpreenderia disso acontecer exatamente em setembro, tá? Em setembro, no máximo, no mais tardar, novembro, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Desejo a todos aí o sucesso para todos vocês. Fiquem mais focados em caixa e quando forem se expor, tentem se expor mais em Bitcoin, porque o Bitcoin em janeiro pode ter aprovação dos ETFs e se isso acontecer, o Bitcoin ele pode superar até inclusive os 120 mil dólares por unidade no próximo ciclo de alta. Beleza? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e tenham paciência e muita calma. Façam uma coisa de cada vez com calma. Vamos se atualizando e aproveitando também quando esses real world assets estourarem, o Ethereum provavelmente vai explodir de valor. Beleza? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e tamo junto, pessoal. Valeu!